17, verso 24. 17, verso 24, que diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas. E disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Você já conhece essa, não conhece? Conhece essa passagem, não conhece? Conhece? Quem é que não conhece na história? Não é história e história com ES, né? Que história com ES é conversa fiada. História com HI é verdade. É fato provável, né? Então, alguém poderá dizer assim, quem não crê na Bíblia, dizer: não, isso é uma história, porque isso é uma história com ES, né? Porque quem é que vai acreditar que uma moeda vai vir na boca de um peixe? Hein? Não é verdade? História com ES, história, é conversa fiada, conto de fábula, lenda. Agora, história com HI é verdade, é fato provável. Aí alguém vai dizer assim, quem não acredita na Bíblia: mas, ué, uma moeda, um peixe, botar uma moeda na boca? Isso é história, né, meu irmão? Você conta isso para alguém, não fosse o fato de nós sermos crentes, acreditarmos na Bíblia, mas você conta para alguém vai falar: não faz sentido, cara. Faria mais sentido o cara achar um saco de moeda na rua que alguém perdeu. Faria mais sentido ele falar: vai lá, trabalha e no final do dia tu vai ganhar dinheiro. A questão aqui são duas. Primeiro, vai lá trabalhar e ganha um dinheiro, Pedro? Bom, Pedro trabalhava, é pescador. Mas um estáter correspondia aí a uns 4 dias de trabalho. Cada dia de trabalho era uma dracma. Os caras estavam cobrando de dracma, ou seja, a 10ª parte da dracma. Então um estáter vindo aí 40 de dracmas, né? Ou 4 dracmas, 4 dias de trabalho. E o imposto estava sendo cobrado ali na hora. Então Pedro não tinha como trabalhar 4 dias para depois ainda ir lá pagar os impostos, né? Os caras estavam fazendo pressão, batendo lá: como é que é? Vocês não pagam não? Você e teu mestre? Então estava apertada a coisa, né? Momento de crise, não é? Bom, então vamos colocando. Eu gosto de pregar assim, igualzinho, né? Batendo papo, professor, né? Gente batendo papo, professor e aluno, aluno e professor. Às vezes eu sou professor, você é aluno. Às vezes eu sou o aluno e você é o professor. Mas a verdade é que nós estamos debaixo do grande professor, que é o Senhor, né? Mas vamos lá. Meu irmão, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Você chegar para uma pessoa e falar que o cara pegou um peixe, que o cara estava sem dinheiro para pagar as contas dele, e ele foi lá, pescou um peixe, tinha uma moeda dentro para ele pagar as contas, vai falar isso para incrédulo, vai falar isso para incrédulo. Ô, meu irmão, tá ruim pra tu, tá desempregado, não consegue pagar suas contas não? Vai lá, cara, pega um peixe lá e vai ter uma moeda dentro da boca. Falar isso pra... O cara vai falar que você tá louco. Bom, vamos lá, vamos quebrando cada coisa com cada coisa. Vamos quebrar tudo pra depois a gente montar o quebra-cabeça. Vamos lá. Bom, tá certo.
Só que não sou eu que falei para alguém, não é você que falou, não é eu, não sou eu que vou chegar para alguém e falar, vai lá, já que você está desempregado, está ruim, não está conseguindo pagar as contas, vai lá e pega um peixe que vai ter uma moeda. Não fui eu, quem falou foi Jesus, meu irmão. Né? Então começa por aí, né? Quem é responsável por milagre é o Senhor e a sua palavra. Quem é o grande responsável pelo milagre é o Senhor e a sua palavra. Entende? Não sou eu. Então a gente já começa essa live, esse ensinamento, essa palavra dizendo: você tem fé em que e em quem? A sua fé é o quê? Na igreja, na placa dela, no nome da igreja, no pregador, no pastor, no profeta, no evangelista, na missionária, no vaso de Deus, ou a sua fé é na palavra de Deus, do Senhor Jesus? Perdão, deixa eu esperar aqui que fechado, hein? Então vamos lá. Se eu chego para alguém agora, paz do senhor Drica, paz do senhor Sheila, vamos lá. Se eu vamos lá, vamos botar. História com ES é conversa fiada. História com HI é verdade, fato comprovado. Porém, se eu contar para alguém uma história de que alguém que está com problema financeiro vai jogar um anzol na praia e vai pegar um peixe com uma moeda que dá para pagar todo o imposto e ainda sobrar dinheiro, todos os impostos e ainda sobrar dinheiro, alguém vai achar que é uma história, que é conversa fiada. Os incrédulos, as pessoas que não têm a fé em Cristo, não conseguem acreditar numa história dessa porque ela é fantástica demais. Poderia se dizer, ó, meu irmão, o cara achou um saco de dinheiro, o cara trabalhou e pagou. Era mais fácil Jesus falar assim: vai lá e trabalha, que eu vou te abençoar, que vai ter muita gente para comprar teu peixe. Porque Pedro era pescador. Vai lá, Pedro, que eu vou abençoar tanto que tu vai vender muito peixe e vai pagar os impostos. Vai lá, Pedro, sei lá, que tu vai achar um dinheiro na rua. Mas Jesus falou que havia um peixe, meu irmão, com uma moeda na boca. E uma moeda com o valor de 4 vezes a dívida. Fala você. Não parece uma coisa louca, uma história? Não é? Mas aí já começa a coisa. Primeiro, ele não poderia dizer para Pedro: vai lá, Pedro, e trabalha e pega lá a diária e paga, porque os camaradas já estavam na porta cobrando. E o starter era para 4 dias de trabalho. Pedro não ia ter o tempo para isso. Segundo a questão aqui é que a questão que está acontecendo ali no entorno é que Pedro é pescador. Jesus tem que mandar ele fazer alguma coisa que ele realmente saiba fazer, né? E que esteja dentro do padrão de que ele possa fazer. No caso, ele é pescador, é ele ir pescar. Então a questão aqui, meu irmão, é que essa história tem muito mais do que a gente imagina. Quando eu falo de milagre na área da razão, é porque tem que haver uma razão para acontecer o milagre. Eu tenho que desacreditar na razão para que a coisa seja chamada milagre. Se eu tô com dor de cabeça e tomo um Doril e a dor de cabeça sumiu, não é milagre, é que dentro da razão eu tomei um remédio. Razão é quando eu esgoto tudo, não tem mais jeito, não há mais nada que possa solucionar meu problema, a razão se esgotou, acima da razão é o que acontece, chamado fé. Não é? Então alguém ia dizer assim: ué, mas como é que você vai dizer para uma pessoa que está devendo agora, está cheia de dívida, está na crise, que ela, pela fé, ela vai pagar as contas dela, que ela vai pegar uma moeda na boca de um peixe? Meu irmão, uma questão que não sou eu quem fala. Profeta não faz milagre. Profeta, ele profetiza milagre.
Não é? Neste momento eu quero te dizer uma coisa. Aqui não é questão. Se eu chegasse para alguém e dissesse assim: olha, vai lá e pega agora, você aí que está me ouvindo, pega lá, joga um anzol e pega um peixe, que lá vai ter uma moeda dentro da boca daquele peixe. Alguém que é incrédulo vai dizer: tá maluco, rapaz, vai ficar acreditando em pastor, vai ficar acreditando em crente. É exatamente aí que eu quero te dizer. Não é acreditar em pastor, não é acreditar em crente. Você não precisa nem acreditar em mim, porque talvez tenha pessoas que estejam me assistindo e de repente nem me conheçam. Talvez essa mensagem possa ir parar num lugar que ninguém nem sabe quem eu sou. Porque aqui, meu irmão, que fique bem claro, hoje há muita propaganda para si, por isso que tem pouco milagre. Muita propaganda para si, por isso que tem pouco milagre. Mas quando a propaganda é para aquele que faz o milagre aparece e acontece, porque é o nome dele que está em jogo, é o nome dele que tem que aparecer, é a glória dele que tem que aparecer. Se eu disser para um incrédulo agora, fala: você está com problema financeiro, vai lá que você vai pegar uma moeda na boca de um peixe, ele vai ficar raivoso comigo, vai ficar chateado comigo, vai ficar nervoso comigo, porque ele vai achar que eu estou brincando com a cara dele. Mas a grande questão é: quem falou não fui eu, quem falou não foi pastor nenhum, quem falou não foi nenhum pregador, quem falou não foi nenhuma religião, quem falou foi a palavra, quem falou foi o verbo, quem falou foi o Senhor, quem disse foi o Criador do peixe, o Criador da água, o Criador da vaca, o Criador de todas as coisas é quem falou. Essa é a grande questão. A religião valoriza o homem, valoriza o pregador, valoriza o artista, valoriza o cantor e valoriza muito pouco a palavra. Então a minha pergunta hoje para você, pelo Espírito Santo, é: em quem você tem colocado a sua fé? Por que você não está vivendo milagre? Por que os milagres não estão acontecendo? Por quê? Porque você acha que o pastor Ricardo vai fazer um milagre na sua vida? Porque você acha que o pregador tal vai fazer um milagre na sua vida? Porque o pregador tal vai fazer um milagre na sua vida? É uma idolatria de homens, é uma idolatria de denominações. Não, milagre só tem na igreja tal, milagre só tem na denominação tal, milagre só tem se for o pastor fulano, a irmã Beltrana, a missionária Cicrana que falou. Sabe o que acontece exatamente aqui nesse ponto, meu irmão? Sabe o que acontece exatamente aqui? É que quem falou tem condições de falar, quem falou tem condições de dizer: vai e faça, e vai acontecer sim. Jesus falou e está falado. Se eu chegar para alguém agora e dizer: vai e não funcionar, eu falhei como homem, falhei como pregador. Mas Deus não falha, Deus é eterno e Deus é poderoso. Poucas conversões de verdade, porque há muita valorização do homem. Poucos milagres de verdade, porque há muita valorização de ministério, de chamado, de não sei o quê. O sangue de Jesus, ele tem poder. Deus estava ali naquela hora, olhando para Pedro. Pedro entrou dentro daquela casa chateado, porque eles estavam pressionando ele e dizendo: você não paga imposto, nem você tem o seu mestre. É a mesma coisa que está chamando a pessoa de caloteiro. É a mesma coisa que está dizendo: você é crente, esse teu mestre é crente. Aí vocês, quer dizer, crente não, porque a gente sabe crente agora, mas vocês são religioso. Cadê que não paga? Hoje em dia a gente não vive isso, meu irmão. Hoje em dia a gente não vive isso. Vou te dar só um exemplo. Vamos dizer que você tem um mercadinho na sua esquina, você é crente, você é pastor, você é pastora, você é membro da igreja, diaconisa, você é crente. Tem um mercadinho na esquina da onde você mora, que você pega a coisa lá para pagar depois, não é? Mas você é crente. Aí naquele mês você não pôde pagar. Mas tem gente que não é crente que deve o mesmo mercadinho. E tá lá e também não pôde pagar aquele mês. Ninguém fala do cidadão comum que não é crente, do incrédulo, que deve o mercadinho. Mas vão falar se você é pastor, vão falar se você for pastora, vão falar se você for missionário, diácono, crente de banco, vão falar se você carrega uma Bíblia, vão dizer lá: o crente caloteiro, aquele dali é pastor, aquela dali é pastora, caloteiro, deve aqui no mercadinho. Enquanto isso, o outro devedor, que nem crente não é, tá no balcão bebendo, devendo: pai fulano, mês que vem eu te pago, meu irmão, esse mês tá ruim. Pro crente é assim, pro crente é batalha. Por isso eu estou te dizendo: pouco milagre, porque se valoriza muito o homem. Quando se valoriza a palavra daquele que falou, é muito milagre acontecendo. Valorize a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não precisa acreditar no pastor Ricardo, basta acreditar no que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque é a palavra que
sai da minha boca não é minha, eu não sou dono dela, não fui eu que escrevi a Bíblia, eu não fui apóstolo de Jesus, eu não estava lá carregando a cruz, eu sou meramente uma voz que clama te dizendo, creia na palavra dele e você será abençoado, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, quem glorifica o nome do Senhor? Falou, meu irmão? Então a história com ES é conversa fiada, agora história com HI é fato que se pode comprovar. E como é que vai se comprovar o fato? Como é que se comprova o fato? Vamos lá agora para o fato, e eu queria muito que alguém que fosse incrédulo, ateu, seja lá, que não acredita, não precisa nem ser ateu, mas que não acredita na Bíblia, entendesse que os milagres de Deus, muitos deles, não todos, podem ser explicados. Sabe por que Jesus mandou ele ir pegar um peixe? Vamos lá, quer saber? Olha como é que tem que ter razão também na coisa. Aquele lago de Tiberíades, né, o mar da Galileia, é um lago de água doce. Então os peixes ali são peixes de água doce. O mar da Galileia é chamado mar, mas ele é um lago de água doce. Lago de Tiberíades. Tá? É um lago muito grande, de extensão de quilômetros e quilômetros, se eu não me engano, não tenho certeza, mas não é dado aqui agora, que a gente está analisando, mas é muito grande a ponto de ser chamado de mar. Mas talvez tenha aí 16 quilômetros, de 17 quilômetros de margem para margem. Então é muita coisa. É do tamanho de uma pequena cidade, 17 quilômetros de diâmetro e tudo mais. Mas é um lago de água doce, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. Com o tempo, muitas cidadezinhas, aldeias foram surgindo à margem desse lago. Pescadores que viviam, tem um lago, tem peixe, famílias e famílias foram construindo. Dia após dia, era um movimento de barco para lá e para cá. Não era só Pedro que tinha barco. Não era só ali, né, em Nazaré, que tinha barco. Tinham várias comunidades, várias aldeias, né? Tinha a dos Gadarenos lá do outro lado, lembra? Da travessia. Tinham muitas aldeias de pescadores, porque a economia girava em torno do Mar da Galileia, do Lago de Tiberíades. Vamos começar a entender por que Jesus mandou ele pescar? Olha bem, vai prestando atenção. É um lago de água doce, então não tem peixe de água salgada ali. Pedro está acostumado a pescar ali, sim ou não? Pedro é pescador naquela área. Jesus mandou Pedro fazer alguma coisa demais? Não. Mandou Pedro pegar e pescar. Pedro foi pescar. E ele falou assim, pega o primeiro peixe que vier. Na boca dele terá um estáter. Agora analisa comigo. Barco para lá e para cá o dia todo. Ali é tipo um porto, né, de pescadores. Para lá, para as margens de várias cidades. Barco andando para lá, barco andando para cá, barco andando para lá. O que eu vou falar aqui agora é uma análise que pode ser comprovada cientificamente. Então pode ter acontecido. Então se pode ter acontecido, é uma análise que se pode dizer como fato histórico. Ou seja, pode se levar por relevância histórica e fatídica e científica, não simplesmente pela fé. Preste bem atenção. Ali há uma espécie de peixe de água doce que você está acostumado a comer, eu e você, que se chama tilápia. Tilápia. Aquele filé São Peter, né? O peixe de São Pedro. Tem restaurante aí, né? Que você chega lá, tá lá, filé São Peter. Aí você fala, rapaz, isso aqui deve ser um negócio caro, né? Um peixe de outro, sei lá, mesmo, filé of São Peter. É tilápia. Filé of São Peter porque é filé São Pedro, porque Pedro que pescou uma tilápia. Então, o que Pedro pescou foi uma tilápia. Agora a questão é que existem outros tipos de tilápia. E ali havia uma espécie de tilápia que o nome desses nomes científicos é muito difícil de falar, Erchronomicrus, né? Grana, uma coisa assim. Depois eu posso até dizer o nome, mas é nome científico de quem conhece a área, né, da zoologia, se dá o nome, né, de marítimos, de peixes. Né? Há uma espécie ali de peixe, não é só da tilápia, é uma espécie de peixe também, mas acontece com algumas espécies de tilápia, que ela carrega os filhotes na boca para proteger.
ela bota os ovos, aí quando os filhotinhos explodem na água, ela abre a boca, os filhotinhos entram dentro da boca. E ela fecha a boca e esconde os filhotes ali dentro. Jesus sabe o que está falando. Pode se comprovar dentro da razão. O que acontece é que quando os filhotes ficam grandes e não cabem mais na boca desse peixe, dessa espécie, ela abre a boca e deixa os filhotes ir embora. Mas para manter aquele espaço, a ponto de não ferir outros filhotes quando ela tiver outra cria, ela pega uma pedra e bota no lugar. Para a boca continuar com aquele espaço, para aquele espaço não ser comprimido e quando ela tiver outros filhotes, os filhotes não poderem se esconder ali. Então assim que os filhotes ficam grandes e saem da sua boca, ela vai lá e cata uma pedra e bota no lugar. E fica ali aquela pedra. Eu quero entender, e eu estou falando isso aqui para a gente tentar entender história, conversa fiada em história com HI, para a gente poder falar de milagre. Eu quero entender que barco para lá, barco para cá, o dia inteiro barco para lá, vende peixe para lá, vende peixe para lá. Quem sabe algum pescador vende para lá, vende para cá, estava contando o seu lucro e uma moeda cai dentro da água. E a tilapinha ou a outra espécie de peixe que guarda filhote estava abrindo a boca para sair os seus filhotinhos já grandes. E ela precisava botar uma pedra no lugar para poder manter aquele espaço. E ela vê uma coisa brilhosa descendo na água. E ela vai e engole, bota ali e fica aquele moedão aqui. E ela vai nadar. E ela vai nadar. E nessa hora tem um camarada na direção de Deus, chamado Pedro, pescador, que está devendo, que tem débito. E Deus falou com ele, vai lá e lança um anzol. E ele vai e joga o anzol. A tilapinha ou essa outra espécie de peixe que está com a moeda na boca, vê aquela minhoca bonita, seja lá qual foi a isca, e ela vai e pega e para comer. Só que quando ela pega para comer, ela é puxada por um apóstolo chamado Pedro. E quando Pedro puxa no lugar da pedra da tilápia, da pedra do peixe, tinha uma moeda, porque quem falou foi Deus. E quando Deus fala, tem que acontecer, porque quando ele diz, acontece. Pedro foi na palavra, foi na direção e pegou o peixe. Agora deixa eu te falar uma coisa, é porque era o Pedro? É porque era o Pedro? Ah, pastor, só aconteceu porque era o Pedro, né? Não, pode acontecer com qualquer um de nós. Vou te dizer porque quantas vezes Pedro já não pescou peixe daquela espécie ali? Quantas vezes Pedro já pescava ali desde criança, desde antes de conhecer Jesus, Pedro já pescava ali. Então não foi por causa de Pedro. Então se não é por causa de Pedro, então o milagre também é para mim e é para você. O milagre é para qualquer um que acredita na palavra. Não precisa ser o apóstolo Pedro para receber milagre. Porque se fosse por causa de Pedro, Pedro já tinha pescado ali muitas outras vezes, meu irmão, e nunca pegou moeda nenhuma, mas dessa vez ele pegou, porque Jesus é quem estava dando a ordem, vai lá e pesca, porque tu verá um grande milagre para pagar a tua dívida. Ah, foi por causa de quê? Foi por causa da vara de pescar dele, que era de profissional, era da melhor que tinha, era isca brilhante, não sei o que lá. Isca brilhante não vai garantir moeda. Vara de pescar pode ser a melhor e a mais cara, não vai garantir moeda porque o barco era de ponta, não vai garantir moeda. O que vai garantir a moeda é a palavra daquele que quando diz está dito e ninguém pode mudar o que ele fala. Eu estou te dizendo hoje que pode não ser uma moeda na boca do peixe, mas pode ser quando você virar aquela esquina, pode ser quando você pegar aquela estrada, pode ser quando você abrir o teu e-mail, o teu WhatsApp, o teu message, quando tu abrir vai estar a mensagem lá, vai estar a moeda lá, vai estar o milagre lá. Sabe por quê? Porque quem faleba carabadá, repedava sebe, caia, quem falou foi ele, e quando ele fala pode pegar que é milagre. Oh glória! Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem debarai? Oh glória! Quem dá glória? Quem pega aí? Quem pega? Quem pega? Dá glória, meu irmão, dá glória a Deus aí, varão. Vaso de Deus, vai varão, dá glória. Hein? Fala você, se não pode ser explicado cientificamente isso. Se não pode ser explicado dentro da razão. Aqui, meu irmão, tem um grande milagre sim, mas não é o milagre da moeda ter ido para a boca do peixe, que a gente já viu que isso é possível. Um pescador pode ter deixado cair, o peixezinho que guardava filhote bota a moeda no lugar, foi pegar a isca, foi pescado.
Mas ele mordeu a isca do anzol de Pedro. Pegou? O milagre aqui é maior. Você acha que quantos pescadores ali deviam ao governo? Quantos pescadores ali deviam aos impostos? Quanta gente ali naquela comunidade pobre de pescador não estava com dívida dos impostos? Por isso que Jesus falou de quem cobram, dos filhos ou dos alheios. Ele falou dos alheios, ele falou então os filhos estão livres. Mas para que não demos escândalo, vai lá e pega. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu quero fazer um milagre na tua vida e te prosperar para o meu nome não ser escandalizado. Não é para você tirar onda que está rico. Não é para você tirar onda que está famoso. Não é para você tirar onda que a tua conta está com saldo desse tamanho. Eu quero te prosperar para que todos saibam que eu cumpro a minha palavra na vida de quem é meu filho, na vida de quem acredita na minha palavra, na vida de quem prospera trabalhando. Pedro era pescador, então vai prosperar pescando. Eu frito bolinho, então vai prosperar fritando bolinho. Eu limpo o carro, então lavo o carro, então vai prosperar lavando o carro. Eu tenho um borracheiro, eu tenho uma padaria, eu trabalho de camelô, eu sou policial, eu sou enfermeira. Eu não sei o que você faz, eu sei que a palavra de Deus é para a tua salvação e também para a sua prosperidade, porque o justo não padece nem de sua descendência mendiga pão. Jesus, pois sendo rico, 1 Coríntios 8, se fez pobre para que nós fôssemos ricos, e não está falando de riqueza espiritual. Uma vez alguém disse para mim, quando Paulo está falando aos Coríntios capítulo 8, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos, está falando de riqueza espiritual. Então Jesus era pobre espiritual? Você consegue imaginar Jesus sendo pobreza espiritual? Pobre espiritual sou eu, velho. É você. Jesus é o Senhor, a riqueza, o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Senhor, a espiritualidade, Ele é a verdade, Ele é a palavra. Jesus era pobre como um carpinteiro de uma aldeia. Mas Ele é rico como o Senhor. E Ele está dizendo, olha, se fez pobre para que vós fosseis ricos. Rico como o quê? Para tirar onda? Não. Era isso que ele estava dizendo. Tinham muita gente devendo ali. Você acha que naquelas aldeias ali só tinha Pedro devendo? Pescadores, gente pobre, todo mundo estava devendo o governo, todo mundo deve o governo hoje. Eu devo, estou aí me arrebentando. Não vou nem falar de PVA de carro, que eles querem levar teu carro por causa de PVA. É luz, é água, é internet, não sei o que, é IPVA, é tudo que você compra, um pãozinho que você come, um remedinho que você come, toma-lhe imposto. A gente está sempre pagando o governo. Sabe o que? Irmão, preste atenção nisso, não era só Pedro que estava devendo ali os impostos. Mas Jesus fez uma pergunta de quem cobram os impostos, Pedro. E ele falou assim, Jesus falou, dos filhos ou do alheio? Ele falou assim, dos alheios. Ele falou, então os filhos estão livres. Ou seja, a gente nem precisava pagar, porque nós temos um Deus que nos alimenta de dia e de noite. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente abre a boca e Ele dá saúde, Ele te dá emprego, Ele abre a porta, Ele te coloca de pé. Ah, pastor, estou na maior miséria aqui, estou com a porta fechada porque está te faltando acreditar que Deus te separou. Tu é filho, tá te comportando como filho ou tá te comportando como rebelde? Tá te comportando como filho ou você tá se comportando como bastardo? Tem que se comportar como filho. Filho obedece, filho vai. Deus falou e tá falado. Quer fazer o que quer ser rebelde e depois quer cobrar a Deus que Deus abençoe. Filho que não obedece direito, sabe o que a gente dá? Castigo. Filho que não obedece direito, sabe o que a gente dá? A gente toma os privilégios. Filho que não quer obedecer, sabe o que a gente faz? A gente restringe a liberdade. Agora, filho que se comporta como filho, é só abrir a boca e vai estar lá. Pedro estava devendo, mas também tinha muita gente devendo. Só que tem uma coisa, o peixe com a moeda mordeu, foi o anzol de Pedro. E por quê? Porque Jesus falou, mas para que não escandalizemos, você vai pescar um peixe com a moeda. O segredo é, mas para que não escandalizemos. Jesus está falando, quando eu abençoo a tua vida, é para que o meu nome não seja
seja escandalizado, é para que o nome do Senhor não seja escandalizado, é para que a nossa fé não seja escandalizada, é para quando você passar, alguém dizer ali o caloteiro, e é crente, porque caloteiro tem descrente também, mas o descrente caloteiro, o ímpio caloteiro, ninguém fala dele. Essa hora ele está devendo a barraca que ele bebe e está lá bebendo, pendurando mais dinheiro, mais conta na barraca. Agora, quando é um crente por causa de um pão, alguém diz, olha lá, aquele pilantra ali é crente, ó, comprou pão aqui, não pagou. É isso que Jesus está dizendo. Eu não quero que você deva, eu não quero que você viva pendurado, eu não quero que você viva endividado, mas é para não escandalizar, não é para tirar onda. Eu não boto dinheiro na tua conta para você ser famoso, para você tirar onda de Playboy, de Patrícia. Eu boto dinheiro na tua conta, é para que o meu nome não seja escandalizado e não falem da nossa fé. Por quê? Porque a pergunta dos cobradores é: tu e teu mestre não pagam impostos? A pergunta do acusador, do Satanás, é: você e o teu mestre Jesus, você não é crente? Tu não paga? Nabacarabá, alaio, rebadaço. Eu sinto gosto, eu sinto perfume, eu sinto graça nessa mensagem. Ebadaça, eu sinto que tem coisa aqui escolhevar, eu sinto que Deus vai te abençoar aí, eu sinto que vai chegar coisa aí na sua vida, na sua conta, na sua casa, na tua prosperidade, no teu comércio vai chegar. A crise vai ser só para a gente abrir as portas e a bênção chegar, mas olha, bota o nome de Jesus na frente, bota o nome dele para que o nome dele não seja escandalizado. Quem levanta a mão, oh glória, em casa para receber. Na barácia, pega essa palavra, compartilha ela, mostra aí o peixe aí, ó. Tebronou, garaçai, Pai querido, agora nesta live em que a tua palavra foi lançada como profecia, eu quero orar neste momento, meu Pai, pela prosperidade do teu povo, pela prosperidade daqueles que me ouvem, e que juntos, meu Senhor, nós possamos ser prósperos. Mas eu não posso orar simplesmente pela minha prosperidade, porque seria uma oração egoísta. Eu quero orar pela prosperidade dos meus irmãos, e eles vão orar pela minha. E eu quero te pedir agora que aonde esteja uma porta fechada, ela se abra, e ela se abra sem contaminação, ela se abra sem coronavírus, que ela se abra para ser bênção e não para ser tragédia. Abençoa aí, meu Pai, este policial, abençoa esta enfermeira, abençoa esse trabalhador informal, abençoa a caixa do supermercado, abençoa as pessoas que me ouvem, aonde vão chegar essa mensagem, de forma que a moeda na boca do peixe, 4 vezes mais do que a dívida, não falte de forma alguma, porque tu és aquele que dá medida recalcada, sacudida e transbordante. Ó meu Deus, veio aquela moeda e aquele homem pôde fazer isso tudo, e isso pode ser explicado até cientificamente, por causa daquele peixe que guarda os peixinhos na boca e depois substitui por uma moeda. Tu fez com que aquele peixe fosse ali no anzol de Pedro, e aí o milagre aconteceu. Mas para que não escandalizemos, eu quero agora, meu Pai, profetizar que teus filhos terão de maneira que o teu nome não será escandalizado. A tua casa, a tua igreja vai ter tantos abençoadores, tantos ofertantes, tantos dizimistas, que não vai precisar ficar devendo nada, não vai precisar ficar com a parede descascada, não vai precisar ficar sem piso, não vai precisar sem nada, porque tu vai abençoar de maneira tão poderosa que teu povo poderá abençoar de forma igual. Mas que lembremos que é para que o nome do Senhor não seja escandalizado. Não vai ser escandalizado na vida dos meus irmãos, não vai ser escandalizado na minha vida. Eu quero te pedir que isso aconteça de forma tremenda na vida dos meus irmãos. Peço ainda por aqueles que padecem, meu Senhor, agora desta enfermidade. Alguns ainda continuam, meu Senhor, morrendo através do coronavírus. Ainda são 1000 mortes às vezes diárias no nosso país. Nós estamos enfrentando realmente uma grande batalha, mas sabemos que tu está no controle de todas as coisas e que algo o Senhor nos está ensinando através disso. Porém, eu te peço que, se possível, meu Pai, como pediu Jesus, passa de mim o cálice, eu te peço que este cálice, se possível, seja passado e essa vida aí venha se recuperar. Essa pessoa que está lá dentro desse hospital com coronavírus venha ser curada. Meu Pai, a tua filha Mara acabou de dar aí, meu Pai, algumas palavras para nós durante a live, que as pernas do Carlos estão reagindo, que a trombose, meu Senhor, está regredindo, que ele já acontece
Oh, meu Deus, eu queria estar lá para ver. Falou que ele já consegue ficar de pé, que ele já consegue dar seus passinhos, que as pernas dele já tá, já tá com força de novo. Então, ao invés de ter uma dor e uma lágrima no rosto do meu irmão, deve ter um sorriso, aquele sorriso largo, aquele sorriso bonito, aquele sorriso de quem vai avançar e vai vencer. Oh, meu Pai, muito obrigado pela alegria que tu nos dá, mesmo nesses momentos tão difíceis. Ajuda meus irmãos aí, os nomes que eles te pedem, que eles colocam, que eles falam das pessoas que estão aí precisando. Meu Pai, visita de forma que tu venha curar para a tua glória. Muitas pessoas ainda estão padecendo, mas eu acredito que tu vai fazer grandes coisas. Eu quero te agradecer por tudo que nós estamos aqui orando, te agradecer por essa live, te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer pelos milagres, te agradecer pela moeda da boca do peixe, que pode ser numa virada numa esquina, pode ser num e-mail, pode ser numa mensagem de WhatsApp, pode ser numa estrada que se pega, mas que virá porque tu és Deus de palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu acredito na recuperação deles, eu acredito no milagre na vida deles, eu acredito na prosperidade da vida deles, eu acredito num tempo de sorriso. Ainda que venham as tribulações, sabemos que estamos contigo, agarrados até aquele grande dia. Muito obrigado por tudo, meu Pai, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, por esta palavra e por esta live, em nome de Jesus. Amém? Divulga aí, tá? Se quiser compartilhar, se achar que deve, que a palavra foi boa, explicativa, né, que nos ensina de que o milagre pode acontecer dentro da razão para depois se tornar milagre, que pode ser uma história com HI e que pode até mesmo a ciência comprovar. Abençoa aí, meu Pai, eu te peço aí os irmãos que vão compartilhar, que estão na bênção aí. Até a próxima live, né? Em nome de Jesus. Amanhã tem culto no CETEM, 17h30, 5h30 da tarde. Começa às 5h30, termina às 7h30 da noite. Cedinho acaba, tá bom? Lá no CETEM, Estrada do Jericinó, número 824, no Catiri, ao lado da antiga danceteria Estilos. O que tem lá, pastor? Jesus e a palavra. Porque beleza e aparência não tem, tá? Não tem piso, a lâmpada lá é pendurada, mas tem muita graça de Deus. Tem muito amor no coração, tá? Tem muito amor de verdade lá. Muito abraço. Muita presença de Deus. Beijo. Até a próxima. Fica na paz.